Meu parceiro, enfim achamos um lateral direito pro Palmeirudo, né? Augustin Giai, que eu vou falar pra vocês, viu? Se no nome dele não tem esse I, ele ia ter um probleminha aqui no Brasil. O que esse cara jogou nos últimos 2 jogos contra o Corinthians e agora contra o Internacional, tomou conta ali da lateral direita. E eu queria falar pra vocês, tá? Eu acho que ele confundiu aqui, que nem o João Freire falou, o frio lá do Rio Grande do Sul com a Argentina e se mostrou ser aquele lateral que o Palmeiras foi atrás lá no São Lourenço. O cara que é uma raça absurda, defensivamente um monstro, ofensivamente um Michael ali de 2010, tá ligado? Da Inter de Milão, porque, mano, o cara desarma e desarma, é uma raça surreal. É tipo isso daqui, ó, o piquezinho do menino Giai. Aqui a gente tem um vídeo que exemplifica muito isso, ó. O Bernabé, lateral lá do Internacional, conseguiu passar aqui pelo Felipe Anderson e a gente vê aqui, ó, o Giai. Olha a recuperação que esse moleque consegue ter. Aí eu te pergunto, hoje em dia, tem como esse cara aqui tá na reserva de Marcos Rocha, de Mike? Marcos Rocha já fez muito, rapaziada, grandíssimo jogador, mas a idade bateu, tá ligado? A gente vê também o Mike, eu gostava muito do Mike, mas não consegue ter uma sequência de lesões que ele já teve, já não consegue mais desempenhar da mesma forma. Nós temos o Gilberto no sub-20, que também parece ser um cara muito absurdo, joga muita bola, mas ainda não teve aquela experiência no profissional, e o Giai, que vem crescendo muito de produção, que nem aqui o Resenha da Bola colocou, o lado direito dos que foram mais julgados aqui pelos palmeirenses, né? Augustin Giai e Felipe Anderson, que agora estão jogando no mesmo lado e estão rendendo demais. O lado direito do Palmeiras hoje é muito bom. Curiosamente, é composto por 2 jogadores que não vinham de boa fase aqui dentro do Palmeiras. Tanto o Giai quanto o Felipe Anderson subiram muito de produção, estão jogando juntos ali no mesmo lado e agora são confiáveis. Não sei se ele já vai ganhar ali uma vaga como titular, porque o Abel Ferreira tava gostando muito de usar o Bruno Fux ali pelo aquele lado. Mas, mano, a partida que ele fez contra o Corinthians, a partida que ele fez agora contra o Internacional, eu acho que credencia esse cara a ganhar, pô, mano, uma atenção especial do Abel Ferreira. E o pessoal tá tipo, mano, que emoção, né? Finalmente o Giai tá conseguindo jogar bola, tava desarmando tudo contra o Internacional. Felipe Anderson, craque da bola na ponta direita. Aníbal Moreno começou a ser aquele cara que a gente se encantou quando ele chegou, um volante de respeito. Gol do Facundo Torres, né, que finalmente conseguiu cravar ali um golzinho e tudo mais. E Abel acertando o lado direito e o esquerdo do time. Finalmente podemos ver e descansar em paz, tá? Finalmente o Palmeiras tá conseguindo jogar bola. Alguns lances do Giai nesse jogo contra o Inter, pô, a gente vai ver, mano, é um cara raçudo, né? Definitivamente é o sinônimo de jogador argentino. Não tem bola perdida, é um cara rápido. Tá no auge, né, mano? Eu não sei ao certo qual é a idade do Giai. Se bobear, ele não tem nem 23, 24 anos, tá? É muito jovem. Eu lembro que quando ele tava pra chegar no Palmeiras, tinha um interesse muito forte do Atlético de Madrid, e o Palmeiras conseguiu vencer essa concorrência. Era muito estranho que um cara desse não tivesse conseguindo jogar no Palmeiras, né? Não tivesse conseguindo ter uma sequência. E ofensivamente também ele foi bem, ó, conseguiu ali um cruzamento, mas defensivamente o que ele jogou nessa partida aqui contra o Inter foi um absurdo. Foi um cara que deu a vida em todas as bolas. E, mano, que doideira, tá? Não é desde aqui que ele tá desarmando muito, não, ó. No jogo contra o Corinthians, importante dizer que o Giai nem precisou comer depois do jogo, porque ele já tinha jantado em campo lá o Memphis Depay. Jogou muito aqui também, ele entrou no segundo tempo, pouco importa, conseguiu jogar muito. E a grande questão é essa, rapaziada, em que colocação você tá na fila pra pedir desculpa pro Giai? Meu parceiro, tá jogando muito, enfim. Temos um lateral direito no elenco. Bora ver aqui então um pouquinho o que o pessoal tá falando sobre esse momento do Giai. Tá crescendo e deve tomar conta dessa lateral direita do Palmeiras. Bora ver aqui? A partida que esse cara fez não tem explicação. Foi coisa de louco, foi um absurdo. Que partidaça fez Augustin Giai. Um verdadeiro animal, um monstro, possuído em campo. Ele destruiu o adversário com a mesma fúria de quem joga a final da vida. Foi no ódio, na raça, na fúria. Foi na voz da torcida que tinha duvidado dele. Foi na pele. Foi no coração e na pancada. E quem vier dizer que isso foi só um bom jogo, vai ser chamado de covarde por aqui. Porque o que Giai fez foi declarar guerra ao sistema, a todo mundo, inclusive a gente, eu que critiquei ele muito, tá? Desarmou até pensamento. Foi pra rachar. Tá mal? Tava. Foi criticado? Muito. Mas no dia que mais importava, ele foi gigante. Foi titular de caráter, foi capitão de atitude. Giai simplesmente jogou muito. E se continuar assim, vira o dono da posição. É isso, rapaziada. Ele viu que, mano, ele tinha que abraçar essa oportunidade, né?
pessoal já tá até colocando aqui, ó, nunca critiquei, já sabia que jogava assim, só que a gente queria um lateral ofensivo, mas nunca foi a característica dele, apesar que, mano, ele defendeu bem e apoiou muito bem também nesse jogo contra o Inter, né? Esse Giai tá sendo um dos melhores laterais do Brasil, na minha opinião. Vamos ter um Piquerez do lado esquerdo e um do lado direito, que é o Giai agora. Avante Palmeiras, jogou demais. Se juntar Vanderlan, Mike e Marcos Rocha, não dá metade da raça do Giai, definitivamente, tá? O cara defensivamente tava um touro, no bom sentido, tá? Sem chifres aqui, querendo cravar um chifrinho no nosso querido Giai. O próprio Abel Ferreira aqui fez altos elogios pro Giai depois da partida contra o Internacional. Bora ver aqui? Eu optei pro Giai, que tem estado muito bem, foi um jogador que é novo, chegou, mas tem tido um processo de evolução bom. Nós temos paciência, nós sabemos o que é que contratamos, eles sabem que jogar com a camiseta do Palmeiras é muito pesada e os torcedores do Palmeiras são muito exigentes, querem sempre nada mais nada menos do que 100, portanto cada vez que nós jogamos mal eles sabem que as críticas vêm e têm que ser capazes de aguentar esta pressão. Então optei pelo Giai, Engraçado, né, rapaziada? Porque, pô, eu lembro que teve até algumas partidas que o Abel Ferreira não chegou nem a relacionar o Giai pra jogo. Não tava nem presente no banco de reserva. Aí veio agora contra o Corinthians, fez uma boa partida, entrou como titular nesse jogo agora contra o Internacional. Mano, me surpreendeu muito. Bora ver também aqui, ó, o que o Massini também tá falando aqui sobre o Giai. Uma vitória muito consistente. Foi uma atuação defensiva, vou repetir, quase perfeita. Quase perfeita. Porque não tem perfeição no futebol. Então eu vejo uma evolução brutal do time. Nos últimos 3 jogos, já são 5 vitórias seguidas. Cara, eu falo isso e o torcedor às vezes do Palmeiras fica bravo comigo. Nos últimos 100 jogos, o Palmeiras perdeu 15. Não é possível, cara, sabe? Nos últimos 100 jogos, o Palmeiras perdeu 15. Cara, é absurdo, né? E com tudo isso, teve erro ano passado, vice-campeonato brasileiro, vice-campeonato estadual. Só que nós temos que entender, começar a entender o que é que esse treinador fala. Ele não é Deus, ele comete erros, ele pode ser criticado. Antes que você fale, use esses argumentos. Cara, ele está falando desde o início do ano. Vamos usar o Paulista para ver quem serve e quem não serve. Ponto. Vamos rodar o Paulista, os jogadores, para que a gente possa chegar no final do ano mais inteiros. O melhor jogador dele no estadual, ele perdeu, Maurício. Agora está voltando, ontem entrou alguns minutos. Os reforços que ele pediu foram chegando ao longo da jornada. Vejam aqueles que estavam no Palmeiras onde estão. Rômulo é reserva do Ceará. Fabinho, reserva do Red Bull. Menino, tá lá, vai, banco, sei o quê. Né? Rony. Então, aí o Paulista também, né? Acréscimo técnico indiscutível no time. Indiscutível no time, entendeu? O Mikael jogou muito bem ontem, ele é meio estabanadão, mas ele jogou muito bem. O Gomes voltou a jogar bem, tá bem protegido. O Aníbal tá se recuperando. E eu, finalmente, tô vendo um argentino em campo, que é o Giai. Então, ontem ele foi o melhor em campo, simplesmente o melhor em campo. Então, foi uma atuação grande de um time que se coloca para disputar o título, com um elenco para isso e com uma atuação convincente. O Palmeiras parou de dar chutão, as transições saem, as tabelas funcionam, o time está trocando passe desde lá de trás, melhorou muito a condição da equipe, né? E a vitória foi sim justa, foi merecida no campo. Sim, rapaziada, mas se a gente for ver, tipo, o Abel ele já tinha falado essa parada mesmo que usar o Paulista como teste e tudo mais, mas mesmo sendo usado como teste, o Palmeiras não tava jogando futebol, né? O Palmeiras não tava sofrendo pra ganhar de equipes pequenas do Campeonato Paulista, que às vezes é Série B, Série C, não tava conseguindo propor jogo, certo? Agora tá tendo uma grande evolução, o Palmeiras tá sim conseguindo criar, tá sim colocando a bola no chão, mas teve que ter mudanças. Mas, pô, não dava pra não ficar sem criticar aquele futebol que o Palmeiras tava demonstrando no Paulista. Tava doído, rapaziada. A gente via que, mano, a coisa não tava indo. Depois de muito trabalho lá do Abel Ferreira e do pessoal lá do Palmeiras, finalmente, enfim,
o time tá conseguindo apresentar um bom futebol. Bora ver também aqui, ó, a análise do Caio Capita sobre o Giai, mano, esse crescimento que ele tá tendo no Palmeiras. O Abel colocou o Giai no Bruno Fux, tem um grande motivo. Primeiro, o Bruno Fux já tinha amarelo. Segundo, ele corrigiu o erro que fez o Memphis colocar o primeiro jogo da final do Paulista no bolso. Quando saía da esquerda e flutuava por dentro, ele sobrava. Como o Giai, não. Mais intenso, mais físico e mais rápido que o Bruno Fux. O Giai acompanhava o Memphis quando ele saía. Não deixava girar de frente e ainda protegia a profundidade. E mais do que isso, colocava o braço, incomodava, empurrava o holandês. Não deixou o Memphis em paz, mano. O argentino cumpriu uma função de zagueiro pela direita, ajudando o Felipe Anderson, que jogou como um ala. Além de ficar de olho no Memphis, muitas vezes ele dobrava pela direita para proteger o Felipe Anderson. Mas quando o Memphis baixava e a bola entrava nele, o Giai pelo menos diminuía o espaço. Quando o camisa 10 do Corinthians andava para dentro e ficava encaixado na marcação, nesse caso aqui do Gomes, e o Felipe Anderson tava aberto, sem cobertura, o Giai cobria e protegia o fundo. Ou então, quando o Memphis estava muito aberto ali, grudado na linha lateral, já que não conseguia receber a bola tranquilo por dentro e não ia oferecer tanto perigo, tipo assim, ali tá tranquilo ele jogar, velho. E o Felipe ficava no mano a mano com o fundo livre, o Giai fez uma cobertura, porra, perfeita. Agora, também não foi mil maravilhas, ele precisa ser mais seguro. Aqui, recuperou a bola perfeita do Memphis. Ficou com ela e, porra, começa a bola com o Everton, com o Gomes, que estão de frente. Na pior das hipóteses, gira pra fora pra rifar. Mas, porra, ele foi girar pra dentro e perdeu a bola, gerando até aquele momento o principal ataque perigoso do Corinthians. Nesse lance aqui, até parece que o Aníbal errou a virada. Mas a gente percebe que ela ia chegar aqui no Felipe Anderson. Eu nem acho que o Giai tem tanta culpa porque a virada foi uma merda. Mas o que me pega é a maneira estabanada que ele reage quando vem a bola. Querendo ou não, gerou uma chance de perigo. A primeira finalização do Corinthians no jogo. Mas tem que falar, é inegável que ele foi bem. Ele fez uma baita de uma partida contra o Corinthians, mas... lógico, não vai ser impecável, né, rapaziada? É um moleque ainda muito jovem, pode sim, né, ter seus momentos ali de decisão errada durante o jogo e tudo mais. Se a gente for ver aqui, ó, contra o Corinthians, nos últimos dois jogos, na verdade, contra o Corinthians e contra o Inter, teve 3 interceptações, 12 recuperações de bola, 3 cortes e 50% dos duelos defensivos ganho. A gente pode ver aqui, contra o Corinthians, ele entrou como um terceiro zagueiro, já contra o Internacional ele fez o papel de lateral mesmo. De fato, foi um cara, mano, que deu uma canseira ali, né, conseguiu parar muitas vezes o Memphis, que fez uma diferença ali pro Corinthians nas duas finais, né, nos 2 jogos da final do Paulistão. Efetivamente foi um cara que, mano, pra mim colocou o jogo no bolso, né, na final do Paulistão. E nesse primeiro jogo aí, nesse clássico, nesse derby na Arena Barueri, foi um cara que mostrou muita raça e ele mostra, né, rapaziada, como ele vibra a cada bola disputada, agora também contra o Internacional. Cara, absurda a vontade. Eu acho que ele, mano, abraçou isso daí como uma oportunidade da vida. Se ele começa a ir mal também nesses jogos aqui que ele tá entrando, contra Corinthians, contra o Internacional agora no Campeonato Brasileiro, eu acho que só ia diminuir cada vez mais a participação dele no Palmeiras, no time do Palmeiras. Ia ser muito difícil ele conseguir ter alguma sequência. Nesses 2 jogos, ele não consegue desempenhar. É um cara, mano, que chegou por um dinheiro, tá? O Palmeiras, se eu não me engano, pagou 7,5 milhões de dólares um lateral, tá? É muito novo, promissor, tinha um renome lá na Argentina, tanto que teve um confronto, acho que Palmeiras e São Lourenço na Libertadores do ano passado, e o Abel Ferreira fica encantado pelo cara, pela parte defensiva dele. Vamos ver se agora ele vai receber uma sequência e vai conseguir mostrar uma sequência de bons jogos, ganhar aquela confiança que a gente espera. É um moleque novo, vamos ver se de fato vai aproveitar essa oportunidade, rapaziada. Mas quero saber a opinião de vocês. Gostaram aí da participação do Giai, tanto no jogo contra o Corinthians e nesse último jogo também contra o Internacional? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der eu vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.